E aí, pessoal, tudo bem? Vamos fazer aqui a nossa revisão da AV2, da disciplina de Gestão de Transporte e Tráfego do curso de Logística, tá? Então, vamos iniciar aqui, colocando aqui alguns pontos, algumas questões que podem cair na prova, tá? Primeiro, a empresa pode ser vista como sistema? A gente já viu que sim, né? Algumas vezes já a gente comentou sobre isso e sabe que é um sistema, por quê? Porque tem partes independentes que se juntam em prol do todo. E quando a gente fala em partes independentes, a empresa é assim, ela tem setor de marketing, setor de logística, financeiro, então cada um tem sua vida própria, mas no final das contas eles se juntam em prol do resultado para a empresa. O que é logística? Pelo amor de Deus, né, galerinha? A gente não pode errar essa. Não pode, viu? Essa questão não pode errar. Então, quando a gente fala em logística, a gente não está falando só de transporte, de distribuição. A gente está falando de tornar eficiente, tá? Toda a nossa cadeia de suprimentos, tá certo? Então, está muito ligada ao que? Ser uma visão estratégica para tornar eficiente a nossa cadeia de suprimentos. Obviamente, vocês vão colocar com a palavra de vocês. Mas não esqueçam que não é só o setor de armazenagem ou só o setor de distribuição. É toda a nossa cadeia de suprimentos. Item 3. O foco da logística deve ser somente o preço? Não, né? É atender melhor o cliente, é ter diferencial competitivo. Então não é só ser barato. É ser, lógico, ter um preço justo, mas ser eficiente, entregar para o cliente, entregar com qualidade, tem todos os outros aspectos, tá? Qual o foco da logística? Como a gente já falou, né? O item 4 aqui, foco da logística não é só armazenar, não é só transporte, o foco da logística é juntar o transporte com a armazenagem, tornar tudo isso algo eficiente, tá? Item 5, quais os fatores um gestor deve analisar para tomar decisões na gestão de transporte mais assertiva? Vamos lá. Para que eu possa ter uma gestão de transporte mais assertiva, eu tenho que olhar internamente. Tenho que ver se eu tenho mão de obra qualificada, tenho que ver toda a minha estrutura física, toda a quantidade de transportes que eu tenho, a minha capacidade, que a gente chama de eficiência operacional. E eu tenho que ver o externo? Tenho que ver o que é que o meu concorrente está fazendo, o que é que o meu cliente está querendo, quais são as novas tecnologias que podem tornar mais eficiente, se naquele determinado modal não tem um transporte que vai ser mais eficiente para mim, é algo novo, algo inovador. Então, tudo isso eu tenho que olhar. Então, eu tenho que olhar o interno e o externo. E o que são o item 6? E que são os modais? Modais são os modos, né? As modalidades de operação de transporte. Então a gente sabe que tem o ferroviário, o aéreo, o rodoviário. Então são essas modalidades que a gente vai escolher o mais adequado, usando uma correlação desde preço, qualidade, né, tempo de entrega. Então a gente vai analisar esses pontos e escolher o melhor modal, tá? Qual modal mais utilizado no Brasil? Pelo tamanho do Brasil, era para a gente ter um modal ferroviário bem maior mesmo, né? E até o aquaviário também, pelas condições geográficas do país. Mas, eu já falei muito isso em sala de aula por questões políticas, não estou falando de um político, estou falando da política como um todo. Infelizmente, o foco é quase que somente no rodoviário, e aí a gente acaba sendo não tão eficiente, né? Porque o rodoviário é muito bom, é muito importante, mas pela extensão do país a gente poderia ter outros modais, como o ferroviário, por exemplo, como eu falei. Item 8. Sobre os diferentes tipos e usos dos transportes no Brasil e no mundo, analise as afirmações a seguir. Vamos lá. Primeira afirmação. Recomendado, né, que é o modal recomendado para distâncias menores, porém com custos mais elevados. A vantagem está em transportar o produto do início ao fim, ou seja, tira do local de produção e entrega no destino final sem a necessidade de outro tipo de modal, né? Outro meio de transporte. Qual seria? Rodoviário, né? Então é o que a gente chama de ponto a ponto, tem um custo elevado, né? E ele
até para menores distâncias, ele também vai ser eficiente, tá? O item 2, utilizado para grande distância, envolvendo principalmente o deslocamento de pessoas e mercadorias com um custo mais elevado. Apresenta um elevado custo, porém uma velocidade maior. Qual seria? O aéreo, né? Então, grande distância, ele é muito caro, mas em compensação ele é bem mais rápido. Então, às vezes, quando você vai transportar algo com valor agregado e está com certa urgência, né, o aéreo pode ser uma opção. Item 3, vamos lá. Recomendado para países de grande extensão territorial. Opa, o Brasil, né? Apresentando alto custo em sua estruturação e baixo custo de manutenção, ou seja, para montar a estrutura é caro, mas para manter é barato. Transporta pessoas e mercadorias, consumindo uma quantidade de energia relativamente pequena. Qual seria? Ferroviário, né? Que era para ser muito mais forte aqui no nosso país. Item 9. Escolher o melhor modal de transporte é uma das decisões-chave na logística. A escolha dependerá das características do produto, bem como o prazo da entrega, riscos envolvidos e o custo total de transporte. Em relação às características de desempenho dos modais de transporte, afirma-se que o modal, vamos lá, o aéreo sempre será mais rápido, considerando o tempo de entrega porta a porta. Poxa, estava quase certo, né? Ele é o mais rápido, mas ele não é porta a porta. Não importando a distância percorrida, importa a distância, que não tem sentido o aéreo com uma distância muito curta. Então essa questão está errada. Item B. Aquaviário é apropriado para cargas a granel, certo. Sendo considerado mais lento, certo, dentre todos os modais. Poxa, até agora vamos deixar aqui que até agora o B está com a cara aqui de tá certo. C. Rodoviário é adequado para transportar acabados e semi-acabados, beleza. Possui a menor variabilidade de tempo de entrega, é uma das menores realmente, e apresenta o maior custo de tonelada por quilômetro. Não é o maior custo, né? O aéreo, por sinal, é maior do que ele. Então a C está errada. Ferroviário apresenta, a D, né? Ferroviário apresenta grande flexibilidade de transporte de produtos em relação aos outros modais. Certo. Sendo indicado para transporte de produtos de valor agregado. Errado, né? Tanto a D como a D fala do ferroviário e a E fala sobre o dutoviário. Os dois não levam produto de valor agregado, porque muitas vezes passam por regiões que não tem ali uma movimentação muito grande, então a possibilidade de perder a carga, de assalto é muito grande, né? Então são modais importantes, mas não para levar valores aliás, mercadorias, né, com alto valor agregado, tá bom? Qual a diferença, questão 10, qual a diferença entre o intermodal e o multimodal? O intermodal, ele envolve mais de uma modalidade. E para cada trecho é realizado um contrato. Ou seja, eu vou, por exemplo, fazer um transporte rodoviário, mando para o aéreo e lá na ponta eu pego o rodoviário de novo. O que foi que eu fiz? Contratei uma empresa, depois contratei outra empresa e para receber contratei outra empresa. Então, ela tem um fluxo em diferentes modais, mas para cada etapa, quando eu faço mudança de modal, eu contrato uma empresa diferente. Essa é o intermodal. E o multimodal é a mesma coisa com relação à mudança de modais. Só que o contrato é um só. Eu faço o contrato com a empresa e ela faz a mudança dos modais todo e faz a entrega final. Então, mudança de modal, mas com diferentes contratos. Tá? Em cada trecho tem um contrato diferente. E a multimodal também tem essa transferência, essa mudança de modais, mas tudo baseado em somente um contrato. Questão 11. Pessoal, o que é o cross-docking? A gente viu isso em algumas aulas, né? Então, eu vou explicar, mas logicamente durante a prova vocês vão colocar com suas palavras. Então, quando eu tenho um recebimento de mercadoria, na qual eu tento sair desse meu meio de transporte de recebimento para o outro transporte de saída. E tento evitar ao máximo o armazenamento. É como se eu estou recebendo no fornecedor alguns caminhões,
e já transporto para o meu caminhão para ele distribuir. Com isso, eu evito alguns custos, né? Eu não preciso de um CD tão grande, o meu tempo de armazenagem, o meu custo de armazenagem é mais baixo, eu entrego mais rápido para o varejista vai ter o produto, não vai ter falta do produto. Então, tem vários benefícios aí dessa metodologia do cross-docking, tá? Quais os benefícios do cross-docking? Reduzir custo, reduzir a área física do CD, do centro de distribuição, reduzir a complexidade nas entregas, reduzir o número de mercadoria estocada ou todas as anteriores? Todas as anteriores, né? Vamos lá, outro ponto. Qual a importância da parceria com os fornecedores no cross-dock? É extremamente importante. Se eu não tenho parceria com os fornecedores e o fornecedor atrasa a entrega, toda essa minha engrenagem para receber o fornecedor, mudar de transporte para a minha transportadora e entregar, se o meu fornecedor está sempre errando o tempo, está sempre atrasando ou adiantado, isso vai atrapalhar toda a minha logística para que o cross-dock funcione. Então, ou tem fornecedores que são parceiros e entregam no prazo estipulado, ou dificilmente eu vou conseguir fazer com que o cross-docking aconteça de maneira eficiente. E por último, o que significa o Milk Run? É quando a gente tem aquela lógica na qual eu tenho um fornecedor A, B e C. E o fornecedor A entrega na minha empresa, o B entrega na minha empresa e o C entrega na minha empresa. E eu falo assim, não preciso entregar. Eu vou fazer essa caminhada de entrega, de recebimento dos meus fornecedores para entrega. Então, eu mesmo faço a entrega, passo para receber do A, do B e do C e entrego para o varejista, né? Quase sempre o varejista, mas algumas vezes para o consumidor final. Então, eu vou reduzir também o meu custo logístico, tá? Por quê? Porque cada fornecedor que faz essa entrega, ele cobra o frete, né? Então, eu mesmo, dependendo da situação, principalmente para operações menores, eu consigo que eu passe nos fornecedores e pegue ou com frota própria, ou terceirizada, ou com algum tipo de operador logístico, tá? Então, pessoal, essa é a nossa revisão. Estou passando para vocês o material, o questionário e o link aí para essa nossa revisão. E desejo a vocês aí uma ótima AV2, boa prova e vamos para frente.